Olá, meu nome é Isa Anastácia Borges, sou acadêmica do curso de Agronomia no Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Vou apresentar um artigo sobre crescimento e rendimento de planta de amendoim influenciada pela co-inoculação com bradyrhizóbio e rizomicro-organismos em condições de solo arenoso. Introdução. Importância do amendoim. Valor nutritivo para os seres humanos, como o feno de folhas verdes para a alimentação do gado. Serratia marcescens, bactéria com capacidade de produzir enzimas extracelulares com poder de degradar a quitina. Trichoderma raezianum, habitante natural dos solos e outros habitats, é utilizado na fabricação de biofertilizante. Objetivo. A presente investigação visa avaliar alguns micro-organismos para a sua produção e crescimento da planta PGP, relacionados com propriedades tanto em laboratório, in vitro, quanto em ensaio de campo. O estudo também preocupou-se com impactos dessa inoculação microbiana sobre a simbiose de amendoim-bradyrhizóbio e também com o crescimento da planta de amendoim em produzir alguns atributos de rendimento no solo arenoso do Egito. Materiais e métodos. Micro-organismos, bradyrhizóbio, tricoderma e serratia. Preparação de inóculo. Bradyrhizóbio foi cultivado no meio de caldo de extrato de levedura, manito, e serratia foi cultivado em meio de quingue. Ensaio de propriedades relacionadas PGP in vitro. Capacidade dos micro-organismos testados para exibir algum PGP. Propriedades foi avaliada em condições in vitro, produção de ácidos indolacético, produção de sideróforos. Experimento de campo. 2 experimentos de campo foram realizados em Eltarim durante 2 temporadas sucessivas, utilizando o sistema de irrigação por aspersão para avaliar o efeito da co-inoculação com bradyrhizóbio individualmente ou interagindo com o testado micro-organismos Serratia marcescens e Trichoderma raezianum. Em amendoim, nodulação de raízes, o crescimento da planta, rendimento e seus atributos, em condições de areia-solo franco. Resultados e discussão. Tabela 3. Avaliação da habilidade do uso de micro-organismos e propriedades das PGPs em condições in vitro. Avaliação da capacidade dos micro-organismos utilizados para exibir algumas propriedades PGPs em condições in vitro. Então, podemos observar que os 3 micro-organismos testados em meio de cultura identificou que não fixadores e solubilizadores de fosfato e podem ser disponibilizados ferro em produção e AA. Então, podemos observar que os 3 micro-organismos testados em meio de cultura identificou que são capazes de fixar e solubilizar fósforo e, porém, disponibilizar ferro em produção e AA. E Serratia marcescens e Trichoderma raezianum foram capazes de eliminar sideróforos, indicado pela pigmentação avermelhada, e que o amendoim aumentou sua capacidade de adquirir ferro. Tabela 4. Efeito da co-inoculação com diferentes rizomicro-organismos na produção de raízes de amendoim após 75 dias de crescimento. Os dados dessa tabela nos mostram que o amendoim não inoculado teve o menor número de nódulos, tendo 83,25% na temporada 1 e 120,50% de nódulos na temporada 2.
por planta e peso seco de nódulos menos 165,75 na temporada 1 e 243,75% na temporada 2, miligrama por planta nas duas estações de crescimento. Com esse resultado, fica clara a necessidade do uso eficaz de estípulos de Bradyrhizobia, pois houve um aumento significativo no número e tempo de nódulos em comparação com os não inoculados. Tabela 5. Efeito da co-inoculação com diferentes rizomicro-organismos na atividade da enzima nitrogenase em raízes de amendoim após 75 dias de cultivo. Os resultados dessa tabela apontaram as plantas não inoculadas apresentaram baixa atividade nitrogenase. Já os rizóbios inoculados aumentou nódulos radiculares e os outros tratamentos testados, Bradyrhizobia com tricoderma ou com misturas de PGPs, ficou na segunda posição, o que reforça que a presença de PGPs na rizosfera pode aumentar a nodulação das leguminosas, fixação biológica de nitrogênio. Tabela 6. Efeito da co-inoculação de diferentes rizomicro-organismos na matéria seca, conteúdo de nitrogênio de planta de amendoim após 75 dias de cultivo. Podemos observar a eficiência de desempenho e fixação de nitrogênio, que é apresentada por acúmulo de nitrogênio nos tecidos da planta, pois os dados da tabela nos revelam os aumentos percentuais em nitrogênio. Assim, os resultados reforçam o papel fundamental das PGPs co-inoculação na melhoria da fixação biológica de nitrogênio pelo sistema de amendoim bactéria nodulante e contribui para o aumento da biomassa radicular. Tabela 7. Efeito da co-inoculação com diferentes rizomicro-organismos no rendimento e outros componentes em planta de amendoim. Os resultados mostram que a inoculação com Bradyrhizobia aumentou significativamente na produção da vagem, da palha, da semente e proteína, nas duas temporadas, em comparação aos não inoculados. Então, podemos verificar em relação ao efeito do tratamento de co-inoculação em componentes de produção de amendoim e inoculação Bradyrhizobia individualmente ou em combinação com qualquer um dos micro-organismos testados, teve um aumento em todos os componentes da produção em comparação com os não inoculados. Conclusões. A partir dos resultados mencionados, pode-se concluir que a exploração de co-inoculação com promoveu-se o crescimento das plantas. O rizomicro-organismo está tornando uma eficiente estratégia para aumentar a produtividade de leguminosas. Literaturas citadas. Obrigada.